Irmãos, querida igreja, reunidos hoje, nesse dia, para louvar o Senhor, para cultuar o seu nome. Sejam bem-vindos, todos aqueles que estão linkados conosco, os que vão entrar depois, seja manhã, tarde, noite. Este é um ambiente de culto, um ambiente de estar louvando, adorando o Senhor e recebendo da sua palavra. Glória a Deus, porque estamos aqui. Glória a Deus, porque o Senhor nos reuniu neste tempo, nesta geração, para ser proclamadores da sua palavra, para conhecer o seu nome e para desfrutar da sua presença gloriosa. Abra o seu coração para receber o que graciosamente o nosso Deus quer derramar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar este culto lendo hoje o Salmo 144, que é gratidão pela proteção de Deus e oração por livramentos. Então, vamos ler do versículo 1 ao 3, depois a partir do versículo 9. Abra a sua Bíblia para que possa acompanhar esta leitura. Bendito seja o Senhor Yahvé, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador, és tu, escudo meu, em que eu confio e que me sujeita o meu povo. Senhor, que é o homem, para que o conheças, e o filho do homem, para que o estimes. Versículo 9. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, e para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória ao Senhor, que é o nosso provedor. A linguagem aqui do Salmo é a linguagem da época, a linguagem da prosperidade, do suprimento. Então, nós podemos aplicá-la hoje ao nosso estilo de vida, da onde nós tiramos o nosso sustento do nosso trabalho, da sua profissão. Então, Deus realmente, aquele que tem Deus como Senhor, pode levantar essa oração para o Senhor, louvar o seu nome, agradecer, ser grato, porque toda a provisão, toda essa provisão, todo o suprimento da nossa vida vem dele e volta para ele. Nossa vida é dele e volta para ele. Tudo é dele e volta para ele. E aqui tem um versículo que nós oramos, sempre estamos orando no Shabat, declarando, né? No versículo 12, para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade, e para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas, como colunas de um palácio, de um santuário. Veja bem, abençoe os seus filhos com essa palavra, em nome de Jesus, que sejam filhos fortes, filhas fortes, bem colocadas, equilibradas, fincadas, firmadas na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho, não se desviará dele. Aleluia. Vamos levantar a nossa oração a Deus agora e o nosso louvor, a nossa gratidão. Pai querido,
Tu és santo, justo, perfeito, maravilhoso, excelso, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Como somos felizes, bem-aventurados em pertencer a um Deus tão grande, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus tão grande, maravilhoso, benigno como tu és, que trabalha para aqueles que em ti esperam. Ó Deus, nós queremos entregar agora as nossas vidas nas tuas mãos, tudo quanto vai suceder neste culto, a palavra, os louvores, as orações, e cada um que está linkado nesta hora e que está recebendo, Senhor, da unção que é derramada aqui sobre nós, em nome do Senhor Jesus, para que haja transformações, cura, salvação, restauração, tudo quanto o Senhor quer fazer na vida desta pessoa, desta família, seja feita conforme o conselho da tua vontade, em nome de Jesus. Receba a nossa honra, a nossa glória, a glória que parte de lábios que confessam o teu nome, que glorificam o teu nome. Bendito seja o Senhor, Deus da nossa vida. Aleluia, que nos sustenta em todas as coisas, em todas as áreas, por todos os dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, como nós começamos na semana passada, uma nova playlist, que será uma playlist, né? No Salmo 23, aqui, ó, está no lado aqui esquerdo, vai aparecer aí, para que você possa resgatar essa primeira palavra que foi pregada, e agora possa continuar. O Salmo 23 é um salmo muito especial, que todos conhecem e que fala profundamente ao nosso coração. Como eu falei no culto passado, o Salmo 23, ele é um salmo de confiança, de declaração de confiança, uma declaração de fé, de quem é Deus para a sua vida, como você confia no Senhor. O Senhor é o meu pastor. Esse foi o tema, ficamos ali no culto passado. O Senhor é o meu pastor. Como é importante fazer essa declaração. O Senhor é o meu pastor. É o teu pastor, pessoal. Por quê? Porque as ovelhas têm uma relação muito íntima com o pastor. As ovelhas, elas não seguem outro pastor, elas conhecem a voz do pastor, e se mudar a pessoa, mudar o pastor, elas não querem ir, elas não vão. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Aleluia! As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, é importante seguir ao pastor. E, às vezes, as pessoas falam, puxa, mas a minha vida está assim, falta tudo, mas falta o quê? Se a palavra diz, e entramos no nosso tema hoje, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos falar e recitar esse salmo. O Salmo 23, que deve ter aí aberto, eu gosto sempre de abrir, embora saiba, né? A gente sabe, mas eu gosto de ler. Então, vamos ler o Salmo 23. O Senhor Yahvé é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante meus adversários, meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, aleluia. Falamos dessa relação profunda do pastor com a ovelha. É uma relação muito forte. É uma relação resistente. Amém? E as ovelhas seguem o pastor.
porque aquele pastor é o pastor delas. E ele sempre leva um copastor, lembra? Porque se acontecer alguma coisa com o pastor, elas são acostumadas com o copastor. Então o Senhor foi e deixou o Espírito Santo, glória a Deus, em nós, que nos guia a toda a verdade. Mas hoje o nosso tema é nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos num tempo, né? Nós temos que entender o que esse nada me faltará. É um tempo que incute na mente das pessoas que elas precisam de muitas coisas. Precisam de muitas coisas para serem felizes. É um tempo que chama-se de consumismo. Então, todas as pessoas trabalham e elas acreditam que precisam de bens, de muitos bens, de bens duráveis, né? De muitos bens, bens transitórios, bens duráveis, que precisam acumular muitas riquezas nesta terra. E precisam cada vez comprar mais. Eu sei de pessoas que têm 100 pares de sapato, por exemplo, que o guarda-roupa é cheio, abarrotado de roupas que não dá nem tempo de usar, porque, na verdade, o que acontece é que nós sempre nos habituamos a usar aquela roupa que nós gostamos, né? Que é confortável para nós. E os sapatos também. Então, o que acontece? Elas acham, né? Isso é incutido nesse sistema, que são felizes se consumirem mais e mais. São os bens de consumo. Então, veja, a ideia desses bens de consumo que quer passar, é a ideia do prazer. Veja como tudo está interligado, né? É a ideia do prazer. Isso vai me dar prazer quando eu tiver coisas. Então, foi transformando, foi mudando esse valor de ser para ter. As pessoas acabam sendo medidas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Nesse mundo que a gente vive. E o que os supérfluos, que isso são supérfluos, né? Muitas coisas que, aliás, a maioria das coisas que se busca, que se quer alcançar, e como vitória, acabam sendo supérfluos. E o que os supérfluos fazem? Os supérfluos, primeiro, levam a um prazer imediato, né? É tão bom quando você passa e pode comprar uma roupa nova. Então, aquele prazer imediato de vestir aquela roupa e sair, dá uma satisfação. Essa satisfação imediata também promovem, muitas vezes, uma fuga da realidade. E desperdiça os recursos. Quantos recursos, na verdade, são desperdiçados com todo esse consumismo, com toda essa busca por supérfluos? Nós passamos por uma pandemia agora, e certamente houve um lockdown, e nós ficamos dentro de casa. E usamos as mesmas coisas. E, aliás, as roupas de casa eram as roupas que nós usávamos mais. E queríamos sair com as roupas, porque nós tínhamos que lavar todo o tempo. As roupas eram as roupas que podiam ser lavadas todo o tempo, para que nós pudéssemos usar, porque quando você lava muitas roupas, elas gastam mais rápido. E nós aprendemos uma lição. Nós precisamos de muito pouco para viver. Na realidade, nós precisamos de muito pouco. Que os nossos valores, os valores que estão sendo incutidos, passados, esses valores, eles não são valores definitivos, né? Que, na verdade, são necessários para que nós tenhamos uma vida plena. Esses valores. Então, qual é o papel que esse tipo de prazer, né, ele tem? Tem servido para quê? Ele serve para afogar, cobrir, mascarar vazios da alma. Então, quando
as pessoas se lançam a obter coisas. Elas acreditam ali, tem um prazer que vai mascarando a sua verdadeira necessidade, os vazios da sua alma. Também provocam sensações de euforia. Muitas sensações de euforia. Porque por ter obtido, né, o prazer, é um prazer casual, é um prazer efêmero, essa sensação de euforia, o que acontece no meio das bebidas, da glutonaria, das drogas, álcool, das pornografias, das riquezas. Pode colocar isso tudo dentro de um balaio, porque todos eles provocam isso. Coisas que desmedidamente levam a prisões, aprisionam. Elas não são ruins em si, preste atenção. Eu não estou falando que ninguém pode ter as coisas e adquirir e gostar de comprar. Não estou falando isso. Eu estou falando de uma prática. Coisas que, assim, de forma desmedida, elas vão aprisionar a sua alma. Porque, na realidade, o que nós necessitamos, de verdade, não está do lado de fora. Vem para saciar uma necessidade interior, interna. E, a partir daí, nada me faltará. Esse nada me faltará, que muitas vezes ele é usado de forma assim, eu estou em Cristo, então nada vai me faltar. Mas aí, quando nós vamos lá para o Novo Testamento, e nós olhamos Paulo dizendo, olha, eu passei necessidade, eu tive muito, aprendi a ter muito, mas eu também aprendi a ter pouco e passei necessidade. E nós conhecemos nossos irmãos, né? Pessoas convertidas em Cristo, creem em Cristo e ao redor do mundo, que passam por situações muito difíceis, muito, muito extremas. Então, aí fica, mas nada me faltará? Não tem o sentido de que eu terei tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Nada me faltará tem o sentido de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo o que eu desejo. Ainda que eu não tenha tudo, de nada terei falta. Eu acho muito incrível quando vemos Paulo falar isso, né? Que aprendeu a não ter nada. Aprendeu a ter carência das coisas. E aprendeu a ter muito. Ou seja, ele estava dizendo que o ter muito ou o ter pouco não tem o poder de lhe tirar do seu equilíbrio. Amém? E o nosso equilíbrio é Cristo, porque o nosso pastor, quando seguimos o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Eu creio firmemente que nós servimos a um Deus sobrenatural, né? Nós servimos a um Deus sobrenatural. E creio com firmeza de que Ele nos supre em todas as nossas necessidades, em todos os momentos. Deus vai fazer sempre uma intervenção na vida dos seus filhos. Que o nosso pastor, ele realmente tem poder para nos levar a esse lugar de suprimento, pastos verdejantes, águas, né, abundantes, para que nós possamos ter o que nós precisamos aqui para passar pela nossa vida, pela nossa peregrinação. Todos os nossos dias estão nas mãos do Senhor agora. Amém? Quando nós viemos a Cristo, Ele se torna o nosso pastor. Então, é Ele quem vai nos guiar. E como Ele usa essa figura do pastor e da ovelha, e usa a figura da ovelha, né? Desse animal que não tem, assim, ele é altamente dependente, ele não tem nenhuma suficiência. Pode ver que as ovelhas, elas não têm defesa, elas não têm nada que as defenda, elas não têm garras, elas não têm dentes afiados, elas não têm chifres, elas não têm veneno que possa passar, como a cobra, elas não têm.
Elas não têm nada disso, nada que possa defender. Então, elas têm sempre muito receio, muito medo. Elas precisam da cobertura do seu pastor. Elas precisam do cuidado do pastor e que ele os guie. Então, assim somos nós. Quando a palavra diz, se prepara para o dia mau, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, não queimará em ti. Por quê? Porque haverá dias maus. Note que a palavra não diz, se você passar. Assim como o Salmo 23 nós lemos, quando passares pelo vale de sombras, não disse, se você passar pelo vale de sombras, porque ele está dizendo, é certo que passaremos por momentos incertos, difíceis, complicados e até a extremos. Mas nós temos uma promessa do Senhor na Bíblia que nos diz que para toda provação virá o escape. Para toda tribulação, nós teremos o escape. Então você pode dizer, eu não morrerei, eu viverei. E verei todo o bem do Senhor nessa terra onde eu vivo. Amém? Até aquele último dia, quando ele vai dizer, sobe para cá, chega, vem estar comigo. E será uma glória também, porque Paulo diz que era melhor para ele ir do que ficar. Mas se ficar, fosse... produzir frutos na pregação da palavra para que muitos fossem alcançados, então ele escolhia ficar. Mas ele tinha o seu olhar na glória. E é isso que nós temos que ter, queridos. Nosso olhar no que o Senhor conquistou para nós. Amém? Na glória. Então, queridos, nada me faltará, né? Deus me dará tudo. Ainda que eu não tenha tudo, eu de nada terei falta. Aí também você pode perguntar, mas então, Deus vai me dar só o básico? Né? No mundo onde tem tantas coisas deliciosas, boas, né? Que a gente pode provar. Houve, assim, um desenvolvimento na gastronomia, por exemplo, né? E em todas as áreas das artes, tudo isso para ser consumidos, né? Para que nós possamos nos deleitar. Aí, mas nada, então Deus vai me dar sempre o básico? Não. Não é isso que eu estou dizendo. A palavra também diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas nós temos que ter nosso conhecimento no lugar certo, a nossa busca também no lugar correto, porque sobre o ponto de vista de Deus, as coisas desse mundo não podem suprir tudo. Sob o ponto de vista de Deus, Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Repete isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. E Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É óbvio, eu creio nisso, que Deus não tem prazer na carência de ninguém. Ele tem prazer em que nós tenhamos prazer de desfrutar das próprias coisas que foram desenvolvidas pela capacidade que ele nos deu. A capacidade que ele deu ao ser humano. Só que por causa do pecado, o desequilíbrio aconteceu. E as buscas saíram do lugar certo. Então, é mais importante para Deus a tua salvação, a minha salvação, do que nós desfrutarmos dessas coisas todas.
É mais importante para Deus que nós tenhamos conhecimento do seu reino, da sua justiça, e estejamos no perfeito equilíbrio em Cristo Jesus. Então, lá, o povo, quando estava passando pelo deserto, em Deuteronômio 8:2, ele fala para o povo: olha, eu te deixei ter fome, para te fazer entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele estava falando do deserto. Eu te deixei ter fome, mas como assim te deixou ter fome? O maná caiu do céu, a água saiu da rocha. Eles tinham comida, diz que os sapatos não envelheceram naquele tempo, os vestidos, eles tiveram tudo o que eles precisavam e ainda saíram despojando o Egito com tesouros, com ouro. Porque lá no deserto eles fizeram um bezerro de ouro. Não foi? Eles tentaram a Deus com aquilo que eles tinham. Mas o que aconteceu? Eles não tinham esse consumismo que está aqui nesse mundo, né? Isso que faz brilhar os olhos físicos, que não se fartam de ver. Então, ele está dizendo, eu te deixei ter fome. Fome desses desejos, das paixões, da alma, para te dar a entender. Nem só de pão viverá o homem, que a tua verdadeira vida está em mim. Teu verdadeiro equilíbrio, perfeito equilíbrio, está em mim. Que você e eu temos que estar ligados ao Senhor, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Aleluia! Ele é o nosso pastor, glória a Deus. E aí nós vamos para um lugar lindo, que Jesus estava sentado falando o seu sermão. Qual sermão? Sermão da montanha, que ilustra bem o cuidado do pastor para com o seu rebanho, para com suas ovelhas, que somos nós. Em Mateus 6, 25, Jesus está dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olha Jesus falando. Imagina ele sentado ali na montanha, todas aquelas pessoas ouvindo Jesus, e Jesus falando: não fique ansiosos, nem andeis cuidadosos por buscar a sua vida, o seu mantimento. A vida é mais do que o mantimento. O corpo é mais do que as vestes. Aleluia. Ele estava tratando com o povo quanto ao apego às coisas, quanto à ansiedade, né? Aquela ansiedade de ter. E o nosso pastor, em outra ocasião, disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corroem, mas acumule tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem roubar. O que ele estava fazendo? Tirando o nosso olhar da satisfação efêmera das coisas no mundo que só atingem o corpo. Ele estava dizendo que há algo superior, mais profundo, eterno, e que é o que ele estava oferecendo para nós. Nada vos faltará. O olhar para as coisas no mundo, ela é tão forte em todas as épocas que os faraós faziam pirâmides para levar as suas riquezas ali, porque eles acreditavam que iam com eles a riqueza. No nós viemos, como o João falou, no nós voltaremos. Então, a nossa necessidade, realmente, a nossa necessidade verdadeira, não está nas coisas que nós vamos adquirir. E nós não somos medidos pelas coisas que nós temos.
Porque você pode ser muito rico e ter muitas coisas, mas no dia que você partir, tudo isso vai ficar. E a Bíblia ainda vai mais longe, porque diz: como você sabe que você gastou a sua vida para construir riqueza e que a sua descendência não vai pulverizar? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será? O que satisfaz a sua alma? O que satisfaz a sua vida? Isso nós temos que refletir. O quanto você está apegado às coisas. A vida é plena na simplicidade. Uma das palavras, das direções que nós recebemos de Deus no início desse trabalho foi: não se aparte da simplicidade. A vida é plena na simplicidade. Quando nós viemos para Cristo, nós voltamos para Deus. Tudo está contido em Jesus. Eu nunca vou cansar de falar isso para vocês. Eu creio que todas as vezes eu falo isso, né? Eu estou falando, mas eu falo como Paulo: olha só, isso é segurança para vós, que vocês ouçam, que ele é o princípio, é o fim. Tudo vem dele e volta para ele. E nós também somos por ele. Amém? Ovelhas do seu pasto. Glória a Deus. Nós somos dele, suas ovelhas, e nada nos faltará. Em todas as áreas da nossa vida, da sua vida, você estará plenamente suprido, ainda que não tenha tudo, ou que venha passar por momentos difíceis. Mas Deus está fazendo um trabalho, uma obra. A obra que ele começou, ele vai completá-la até o dia de Cristo, em nome de Jesus. Então, nós vamos falar sobre as áreas do suprimento. Corpo, né? Mateus 6, de 25 a 34. Jesus fala, vou continuar do 26, que eu já li o 25. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que coisa maravilhosa ouvir isso de Jesus. Ele está nos levando para um plano sobrenatural. Porque nosso Deus é sobrenatural. Existe um reino espiritual que atua, né, aqui ao nosso redor. E a palavra diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino de Deus, para o reino da luz. E ele provou isso que ele está dizendo. Quando? Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele fez algo tremendo. Ele alimentou 2 vezes uma multidão com pães e peixes. Alimento natural. Ele, com aquela viúva, aquele azeite na botija, multiplicou.
O que o Senhor está dizendo? Aqueles, as minhas ovelhas, eu cuido. E nós temos que ter um olhar para ter a expectativa do sobrenatural na nossa vida, do milagre acontecer. Amém? Tem um cântico da Ludmila Ferber, que eu gosto muito, que ela fala uma frase nesse cântico, né? Enquanto o mundo corre pelo pão, Deus envia a provisão para os seus adoradores. Aleluia! Isso que ele está dizendo, isso os gentios fazem. Correm de um lado para outro, dão volta, passam por cima das pessoas para enriquecer e para buscar provisão. Só que para os seus adoradores, Deus dá essa provisão. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Nós podemos dedicar a Ele o nosso trabalho, o nosso ganho, dedicar a Ele o nosso negócio. Porque é Ele quem nos dá, é Ele quem abençoa, Ele faz prosperar. Sem Ele não somos nada. Não adianta a força, ir na força e no vigor, na força do seu braço, confiar na força do seu braço, confiar no dinheiro que você tem na mão, na quantia que você vai investir. Não adianta. Não adianta isso. Porque a palavra nos diz, querido, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. Amém? Nós vamos viver do poder de Deus. É o poder de Deus que está incidindo sobre nós, sobre este rebanho de Jesus Cristo, o nosso pastor. É o poder de Deus, nós andamos no sobrenatural. Não precisamos ter ansiedade com coisa nenhuma, é isso que Jesus está falando. Não fique ansiosos com nada, não fique procurando as coisas, ou preocupados, ansiosos. Ele diz, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele cuida, ele é o bom pastor, ele nos leva todos os dias, amém? Para esse pasto verdejante. Glória a Deus. E na nossa caminhada, nós teremos tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Glória a Deus, é muito lindo ler. É confortante ler. Se você está passando essa mensagem, se você está passando por um momento difícil, porque o mundo está mergulhado numa crise, eu quero dizer que ela deve aumentar. Não há perspectivas boas aí à frente. Nós sabemos que um sistema está sendo formado para o anticristo governar, e só quem vai poder prosperar é quem se quedar para ele e adorá-lo. Mas nós adoramos ao Senhor, podemos ser perseguidos. Pode acontecer uma escassez grande, como está acontecendo agora. Muitas pessoas estão passando por momentos muito, muito complicados, difíceis, de escassez enorme. Então, você pode ser uma dessas pessoas, mas venha para cá, creia no milagre. Creia que o Senhor pode fazer uma intervenção na sua vida, que a porta dele, quando abre, ninguém pode fechar. E a porta de Deus, quando se fecha, também ninguém pode abrir. Entregue-se nas mãos desse, que é o teu pastor. Ele quer ser o teu pastor. Então, você pode dizer com confiança, nada me faltará. Eu não terei falta de nada. Aleluia. Aleluia, eu terei tudo o que eu preciso. Glória a Deus. Glória a Deus. É o corpo. Ainda que o sistema escravize os povos, Jesus jamais nos abandonará. Suprimento para a alma. Então, vamos ver em Mateus 11, 28. Marque na sua Bíblia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que coisa maravilhosa é ouvir o Senhor falar isso. Para você que está com pesos, o diabo sabe, querido, vem traz pesos.
naquilo que nós estamos passando de dificuldade, ou passamos por um trauma, ou por uma perda, o inimigo vem para colocar mais pesos. Não aceite o peso do inimigo. Não aceite. Corra para o seu pastor, porque ele tem suprimento para a sua alma, consolo, conforto no momento de dificuldade, no momento de abatimento. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Ele nos deu a sua vida ela é vitoriosa, aleluia. Sobre nós incide o poder da ressurreição. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e naquela cruz, ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos abençoados, e você é abençoado em nome do Senhor Jesus. O seu trabalho é abençoado, a sua família, aleluia, os seus filhos, tudo que lhe diz respeito é abençoado. Se você é de Cristo, você está abençoado, em nome do Senhor Jesus, porque ele levou a nossa maldição na cruz do Calvário, ele levou a nossa doença na cruz do Calvário. Eu quero proclamar cura, restauração para o seu corpo, para a sua alma, toda doença, toda enfermidade que o inimigo vem colocar, seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo, e haja cura para a sua vida, haja cura para o seu corpo, haja cura para a sua alma, inquieta, ansiosa, depressiva, haja cura agora em nome de Jesus, que o poder das trevas seja destruído, Satanás bata em retirada e você seja restabelecido, totalmente restabelecido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada vai te faltar, nada, o bálsamo do céu vem sobre você agora, em nome do Senhor Jesus. Haja cura para a sua alma ferida, restauração total, com o amor de Deus. O amor de Deus te encha, te cubra, te envolva por inteiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nele não vai nos faltar o seu bálsamo que cura a nossa alma, alívio, consolo. Ele tira esses pesos excessivos, que caia por terra, seja retirado dos teus ombros todo o peso excessivo que o inimigo coloca em momentos de fragilidade. Levanta-te, em nome de Jesus. Salmo 147:3 diz que o nosso pastor sara os quebrantados de coração e liga-lhes a ferida. Aleluia. Ele é aquele que passou e encontrou aquele samaritano caído. Não é a religião que vai te sarar. Não é, passou o sacerdote, passou o levita, e não fizeram nada por aquele homem, mas ele vem, e ele te liga as tuas feridas, ele te toma nos seus braços e te cura. Jesus Cristo te cura, em nome de Jesus, com a graça do Senhor, ele é Yahvé Rafá, o Senhor que nos sara. Invoca Yahvé Rafá, o Senhor que nos sara. Não faltará a provisão da saúde para você. Quando pensar que não tem ninguém, você tem Jesus. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca falha. Ele nunca falhará. Temos o Espírito Santo, temos o Pai. Nunca estou só, pois meu Jesus comigo vai. Nunca você ficará só. Não te faltará sustento, vigor, força para a sua caminhada em Cristo. E no Espírito. Então, no Salmo 81, 3. Eu vou lá no Salmo 80. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 80, de 1 a 3. Isso. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, que te assentas entre os querubins e resplandece. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Aleluia,
Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está nos chamando de volta. Aleluia. Para o nosso espírito, para entrar numa unidade no espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós somos um só espírito com o nosso pastor, Jesus Cristo. E é ele que nos dá alegria, a alegria da salvação, essa alegria que não vai mais sair do seu coração. Aleluia. Um espírito reto, voluntário, fortalecido. Glória a Deus. É isso que em Cristo nós temos provisão todos os dias. Quando a alegria da salvação é diminuída, ofuscada, nós ficamos perturbados. E quando que a alegria da salvação ela é ofuscada? Quando pecamos, quando nos afastamos, quando esfriamos, quando nos acomodamos, quando desistimos. Davi foi confrontado pelo profeta Natã, na época do seu pecado, quando ele pecou com Batseba. E ele se contristou muito quando Natã, o profeta, o confrontou e ele viu: eu sou esse pecador, eu sou esse homem. E ele se contristou, se arrependeu até o pó. E foi muito duro para Davi. Muito duro. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava o Senhor, mas ele se deixou levar, né? Pela paixão, pela posição, pelo poder, de repente, que estava nas suas mãos de pegar aquela mulher. E no Salmo 51, 10, 12, ele vai e fala: ora a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Aleluia. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Pode faltar tudo, mas não pode faltar a alegria da salvação. Se nós estamos no lugar certo, seguindo o nosso pastor, podemos passar por vales de sombras, como depois vamos ver no Salmo 23. Mas a alegria da salvação, que vem pela ligação perfeita com o nosso Deus, com o nosso pastor, não pode faltar. Porque você pode ter tudo, mas se você não tiver essa alegria, você é um perdido. Você vai ficar desesperado. Não pode faltar a alegria da salvação. E Davi sabia isso. Ele sabia que ele podia ter tudo, ele era rei. Ele tinha todo o reinado a seus pés. Ele podia ter tudo que ele quisesse. Mas estava faltando agora a alegria da salvação, a união, a comunhão com o seu Deus. E não pode faltar a comunhão com Deus, com Jesus. Então, querido, se você, de repente, se afastou, se lançou em alguma aventura que o fez cair, e está faltando a alegria da salvação, você sente, você sabe que a comunhão está estremecida, que você está longe, que o fervor passou, não tem, que o fogo diminuiu, que o desejo por Deus, você está envergonhado e acha que não pode voltar. Pode. Arrependa-se, venha ao Senhor, se quede diante dele, confesse o teu pecado. A palavra diz que aquele que confessa o pecado e deixa, será restaurado, restabelecido. Reconheça, venha ao Senhor, ele é fiel, ele é justo, para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, que te recebe, que abre os seus braços para te receber
como aquele filho pródigo, que foi, mas reconheceu que viveu uma vida dissoluta e que era na casa do pai, que ele tinha tudo. Ele foi embora porque ele pensou que não tinha tudo ali. Ele queria provar do tudo que o mundo oferece. Exatamente como comecei essa mensagem sobre o sistema. As pessoas que acham que precisam ter coisas. E ele queria experimentar esse ter coisas, tanto material, quanto na alma, nos prazeres. Experimentar novas sensações, novas coisas que são oferecidas. Eu estava conversando com... Lilian estava me dizendo de um vídeo que ela viu de drogas que são vendidas online, né? Online. Não são drogas consumidas online. Meu Deus do céu. Olha que ponto que se chega. Levando as pessoas a experimentarem novas sensações. E foi isso que o filho pródigo foi em busca de novas sensações. Estava muito chato ali na casa do pai. Ele queria experimentar. Mas lá às tantas, ele percebeu que era lá que ele tinha tudo. Tudo. Esse nada me faltará não é tudo que eu desejo, quero, mas é tudo que eu preciso. Tudo que precisamos está em Deus, está nele. E Davi sabia disso. Ele perdeu a alegria e voltou. Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. É isso que nós necessitamos. Aleluia. Mateus 1, de 20 a 21. José, quando o anjo chegou para José e disse: Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ele dará à luz um filho, lhe porás o nome Jesus, Yeshua, que significa: ele salvará o seu povo dos seus pecados, do engano. Vai salvar o povo de todo o engano. Nada te falta, querido. Você precisa ter Jesus. É isso que te falta. Se você não tem. E se você tem e se afastou, de repente os seus olhos brilharam pelas ofertas do mundo. Hoje é o dia de retornar. Aleluia. Volta. Volta, ó Israel, para o teu Deus, porque pelos seus pecados estás caído. Ficamos caídos por causa do pecado. Mas hoje nós temos a oportunidade de voltar, porque é Deus quem vai suprir toda a sua necessidade. Queridos, o reino de Deus é supra-reino do mundo. Aleluia. Está por sobre. É o que governa e o que governará eternamente. As leis que regem as ovelhas do bom pastor não são as leis do reino do mundo, são as leis do reino de Deus. Essas leis regem o rebanho de Jesus. Por isso nós podemos dizer: nada nos faltará, porque são as leis de Deus. E o reino de Deus é supramundo, é sobrenatural. Glória a Deus, nosso Deus é sobrenatural. Eu gosto muito de um texto que está em Lucas 12:32, que diz: não temas, ó pequenino rebanho, porque a Deus agradou-vos dar o seu reino. Oh, é muito linda a nossa herança. Deus agradou dar o seu reino para este rebanho. Ó pequeno rebanho, não temas. A Deus agradou dar-vos o seu reino, ele nos deu o pastor e o bispo das nossas almas. Nada te faltará. Por que nada te faltará? Porque Jesus é quem guia o rebanho. Aleluia. Ele guia, ele dirige, ele nos dirige em tudo. Então, eu te pergunto, quem tem guiado o seu caminho? Quem tem guiado as suas decisões?
Pelo que você tem sido guiado para as tuas escolhas, relacionamentos. Se Jesus, de fato, é o seu pastor, tua vida precisa ser guiada por ele, para que nada venha te faltar. Então, se algo está te faltando, vale perguntar: eu tenho sido guiado por Jesus? Eu tenho sido guiado, de fato, pelo meu pastor? Isso que eu falo, ele é meu pastor, eu estou aplicando na minha vida? Estou, de fato, aplicando na minha vida? O que eu estou dizendo é um valor para mim? Jesus é o meu pastor? Porque é nesse contexto que nada te faltará, se ele, de fato, é o teu pastor. Jesus é o guia, apacentador do seu povo, suas ovelhas. As ovelhas, como disse, são frágeis, dependentes, sem noção. As ovelhas são animais sem noção, precisa ser guiado. E Jesus está dizendo: vinde a mim, vinde após mim. Feche os teus olhos agora. E eleve a tua oração ao Senhor. Senhor, tu és o meu pastor. Eu coloco diante de ti a minha vida, as minhas necessidades. O Senhor sabe de todas, do que eu preciso. Nem eu mesmo sei do que eu necessito. Mas eu sei que se estiver em ti, eu vou ter a medida correta de todas as coisas. Eu coloco a minha família diante de ti, Senhor. Que o teu sobrenatural venha sobre a minha vida. Que o milagre que eu preciso venha, aconteça. Levanta a tua mão, o teu rosto sobre mim. Ilumina o meu entendimento. Em nome de Jesus. Eu lanço sobre ti toda a minha ansiedade. Porque eu creio que o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, do meu trabalho, das minhas finanças, da minha saúde, dos meus relacionamentos, da minha alma, das necessidades mais profundas que eu mesma não sei, mas o Senhor vem e seja um só Espírito comigo. Eu quero isso, eu desejo, eu retorno. Eu saio do lugar aonde eu estava para correr para os teus braços e atender ao teu chamado: vinde após mim, vinde a mim. Vinde a mim, e lanço sobre ti os pesos. Lá na cruz, os pesos eu lanço na cruz do Calvário, porque ali o Senhor lançou os pesos. Tomou os meus pesos, para que eu fosse aliviado. Tu és o meu pastor, e eu tenho convicção. No meu coração eu recebo essa palavra, de que absolutamente nada me faltará, nem para mim, nem para os meus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça infinita de me considerar com o teu amor que me aproximou de ti. Eu te amo, Senhor Jesus. Muito obrigado. Pai, toma essa vida nas tuas mãos. Toma essa família nas tuas mãos. Que toda essa palavra de conforto, de consolo, de confiança, de fé, seja realidade na vida deste que está no culto agora, dos irmãos que estão no culto, daqueles que estão ouvindo, seja de manhã, tarde ou noite, que estão passando por momentos difíceis. Deus, que verdadeiramente possam saber que o Senhor provê para todas as necessidades e que de nada sentirão falta se estiverem verdadeiramente sendo guiadas por Jesus, o nosso pastor. Bendito seja o teu nome, Senhor, que os abençoa neste dia, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a ti toda a honra e toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.
e amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, agora faça a tua oração ao Senhor. Leve a Ele a tua necessidade. Ele mesmo diz, pede-me, que você vai receber, bate, a porta vai se abrir. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua busca. Fale com Ele e Ele te ouvirá. Amém? Amém. Eu creio num Deus do impossível. Creio no Deus que faz milagres. E um milagre Ele já preparou para você. E o maior dos milagres é a salvação. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida profundamente, que essa palavra venha frutificar frutos de justiça. Em nome de Jesus, você cresça e floresça na presença do Senhor, como uma ovelhinha amada que você é em Cristo Jesus. Amém? Não esqueça de dar um like, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar essa mensagem, de também fazer um comentário, porque o que nós desejamos é que essa mensagem corra velozmente e encontre muitos corações sedentos, em nome de Jesus Cristo, porque nós pregamos, mas a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Seja um missionário, em nome de Jesus, divulgando a palavra. Levante as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que Yahvé nos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Yahvé, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Um dia abençoado e também uma semana frutífera, em nome de Jesus. E até a próxima, esperando você. Amém.